Para quem está aqui na primeira vez, né, não me conhece, eu sou Jaqueline Maia, sou terapeuta cognitivo-comportamental, trabalho na cognitiva com a Renata. Mais uma vez agradeço a Renata, né, pela participação. E estamos aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Quem puder aí conversar com a gente, né, participar. Hoje o tema é bem A gente bacana gosta. e pode agregar muito aí para todo mundo. Então a gente conta com a participação de vocês. Exatamente. Sejam bem-vindos aí. Thalita, que linda! Góis, Jesus, Beatriz, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Letícia, vamos lá, vamos participar com a gente hoje, tá? Olha só, a gente vai entender um pouquinho a respeito do loop do hábito. O que é isso? César, gente, o César é da Espanha. Bem-vindo, Olha, César. Estamos até international. hoje, que legal. Então, olha só, eu quero perguntar para vocês, quem aí tem dificuldade ou quem tem facilidade de criar ou mudar hábitos? Vamos ver como que saem as respostas. Quero ver de vocês. Vamos ver se o pessoal. O pessoal começou a chegar agora, ó. Tem mais gente, legal. Gente, a Jaque perguntou sobre hábitos. Vocês têm facilidade, têm dificuldade? Como é que é? Põe assim, facilidade, dificuldade. Olha, que bom. É bom que dá umas dicas pra gente, hein? Thalita, Gosto de beijo. facilidade. Flavi, Mônica, dificuldade. Depende de qual hábito. É isso que a gente Oh, vai entender um pouquinho, viu, Ju? Eu tenho tem dificuldade, dificuldade. É, facilidade em hábito. Legal, legal. Dificuldades. Tá meio a meio aí, né? tá bem meio a meio. Achei que ia ser mais para um lado. Eu também. Ó, dificuldade. Ei, César. Vamos lá, então. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona esse mecanismo aí do cérebro para criar e modificar hábitos, para vocês acrescentarem na vida de vocês, né? E poder e conseguir fazer essa proeza aí que fácil não é, né? Mas é possível, tá bom? Jaque, é interessante a gente saber como funciona isso do hábito, para a gente entender por que a gente pode estar tendo dificuldade, como facilitar. Então, por isso a gente trouxe essa live hoje, né? Para explicar como Exatamente. às vezes facilitar ou por que pode estar difícil, né? Então, Exato. vamos Quando embora. a gente entende, fica mais fácil saber onde é que você está errando para poder fazer algumas modificações e conseguir criar ou modificar hábitos, tá? Então vamos lá. O que vocês acham que é hábito? Vamos ver. Vamos interagir mais para a gente poder deixar isso bem leve, bem legal, para que todo mundo participe e para poder saber para que caminho, como é que a gente pode ajudar mais aí quem está participando. O que é hábito? O que vocês acham que é hábito? Vamos lá. Disciplina. Disciplina. O que mais, gente? O que vocês acham que é o hábito? Algo que Algo. fazemos automático. É É uma isso. pergunta? Vamos saber. Eu não pergunto, eu não respondo. Gente, para quem está entrando agora, a gente vai estar falando sobre hábito, tá? O loop do hábito, como modificar, como criar novos hábitos. Legal? Eu, a- Comportamentos frequentes no dia a dia. é, Tem aqui pra cima algo que faz todo dia, alguns são as manias, outros rotinas. Uhum. Algo praticado reiteradamente, olha. Rebuscada essa pessoa. Que isso? Então, gente, o hábito, como o próprio nome da live diz, né, o loop do hábito, ele é um ciclo.
E aí, quem quiser anotar isso é legal para que vocês possam utilizar depois, tá? Vou dar um tempinho, então, você que está aí assistindo agora, que não está com caneta e papel, busca lá rapidinho para a gente poder fazer essas anotações que vocês vão poder utilizar depois aí para a vida. Flavi, beijo. Já que isso de ciclo é muito bom, porque a gente entende o que leva a outra coisa, né? E aí já é uma parte do que a gente pode fazer, né? Para quebrar essa coisa que, né? Esse ciclo mesmo. Em o qual ciclo parte? sem fim. Exato. Em que parte que você pode modificar? Em qual parte que você está, talvez, não está sendo assertivo na identificação e aí por isso você não consegue instaurar um novo hábito. Às vezes nas primeiras semanas vai, né? Tá indo bonitinho e aí depois o cérebro fala, não! Depois da manhã eu faço. Aí vai se perdendo. Exatamente. Vamos lá então? Todo mundo pegou? Bora. Um joinha aí, quem já tá com lápis ou caneta e papel na mão. E vamos começar aí então. O ciclo do hábito, ele é composto por 3 coisas principais, tá? O primeiro é a deixa. O segundo é a rotina. E o terceiro é a recompensa. Vamos lá. Vai fazer um desenho aí, Ana? Eu tô fazendo. Eu sou mestre nisso. Você é dos desenhos, isso é ótimo. É bom que você mostre aí pra galera. Então tá, Sempre vai olha. ficar espelhado, mas enfim. Assim, né? Mas dá pra fazer. Dá pra ver. Olha lá, deixa, rotina e recompensa. Vou explicar o que é cada um, tá? Você quer começar aí, Ana, explicando o que é? Pode começar, pode começar. A deixa é o gatilho. O que é o gatilho? Gatilho mental. Aquele momento em que você passa, que pode ser um sentimento, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, que naquele momento em que você vê aquela coisa, aquela pessoa, ou tem aquele sentimento, te impulsiona a fazer uma ação, a realizar uma tarefa, tá? E essa tarefa é a rotina, essa atividade é a rotina. Então, por exemplo, eu cheguei em casa e eu preciso chegar em casa e estudar, certo? Só que aí, o meu cansaço é um gatilho mental para eu sentar no sofá e querer descansar um pouquinho antes de estudar. E aí, o que acontece? Eu chego cansada e sento no sofá. Já criei um hábito, aí uma rotina, e eu acabo procrastinando ali e não estudo, tá? Então, para eu poder mudar isso, Não, vamos falar das mudanças depois, tá? Vamos colocar calma. Eu já ia falar que ia adiantar, mas vamos deixar para depois, tá? Vamos explicar primeiro. O que é a rotina? É a atividade que a gente realiza quando a gente depara com a deixa, tá? Por exemplo, Então, quando você chega em casa, se você está cansada, a rotina seria você sentar no sofá, no caso. Sento no sofá. Eu já tá automático. Eu chego cansada, pum, sento. E aí, por ali, fico enrolando e não vou estudar. E aí, o que me dá? Aquela sensação de, descanso, de tranquilidade, de prazer. E aí, o que acontece? Isso se torna uma recompensa. Porém, como a minha meta era estudar, aí eu tenho uma complicação com isso, né? Porque eu não consigo aquilo que eu realmente desejo, ok? É aquela recompensa baixa, né? De um prazer aqui agora, e aí amanhã, no dia seguinte, eu vou ficar me sentindo culpado porque eu não consegui fazer o que era mais difícil e que tinha um valor muito maior para mim, né? Mas naquela hora, essa recompensa é uma coisa assim, que você quer tanto, porque você tem um pensamento de permissão ali, que até libera no cérebro, já estou começando a puxar aqui a história do cérebro, né? Pode liberar uma endorfina, pode liberar uma dopamina, uma coisa ali que vai te gerar um prazer. E aí já começa essa questão
de uma facilidade ali para o cérebro agir dessa forma. Exatamente. Porque aí, toda vez que eu chegar em casa e que eu, só de olhar o sofá, mesmo antes de sentar nele, já vai começar a liberar em mim esses hormônios de endorfina, né, aquela sensação, e que dão essa sensação real, assim, de bem-estar, de prazer. Sabe aquele, quando você tá com muita vontade de comer uma coisa, assim, tipo um doce, um bolo, uma coisa que você gosta muito, e só de ver aquilo ali, você já tá assim, nossa, é agora, né? Você nem comeu ainda, mas só de ver aquilo ali já libera, você já tem as sensações ali que são liberadas por hormônios no cérebro, ok? E a recompensa é justamente isso. Pode dizer, Ana. E aí, por exemplo, se você tem lá, comer o bolo agora ou ficar magra pro verão. Ficar magra pro verão é uma coisa que você quer muito. Tipo assim, pensando na vida inteira. Mas aquele bolo, naquele momento, é uma coisa que você quer assim, muito mais. Tá muito mais na sua vista. Então, por isso que o cérebro tende a ir para aquilo lá que tá te gerando aquela recompensa naquele momento. Exatamente. E é essa dificuldade que a gente tem em estabelecer metas a longo prazo. Porque criar hábitos para que essas metas a longo prazo sejam alcançadas é muito mais difícil, tá? Porque a gente precisa, e é aí que a gente vai dar umas dicas justamente para essa questão. Porque se eu preciso criar uma recompensa que é mais imediata, que é a curto prazo, para eu conseguir criar esse hábito e aí depois conseguir metas a longo prazo com o uso desse hábito que é bom, ok? Tá, recompensa então é o benefício, vocês já entenderam, né? O benefício, a sensação prazerosa, aquele sentimento de sucesso e realização logo depois que a gente faz a rotina, ok? Então vamos lá, quero perguntar para vocês agora, para que serve o hábito? Para que vocês acham que serve o hábito? Deixa eu só desativar as notificações aqui. Tá aparecendo o pessoal no WhatsApp aí pra você? No WhatsApp. Gente, eu não vou poder ver o WhatsApp agora, tá? Qualquer coisa entra aqui. Mas pergunta de novo aí. Então vamos lá. Um exemplo seria substituir a recompensa. Para que serve o hábito? Pode ser isso. Segundo o Chicão. Chicão. Um exemplo seria substituir a recompensa. Para que serve o hábito? Progredir em algo. Às vezes para preencher algo. Vamos lá. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ai, ai. É isso aí, Jaque. Vamos lá, então. Quer começar? Pode falar. Então, o hábito, o que acontece? É uma forma de aprendizado, né? Quando desenvolver uma habilidade. Legal, Elaine. O hábito, ele é uma forma de você treinar o seu cérebro para realizar alguma atividade com menos esforço. Então, o ser humano, ele é mestre, né, em economizar energia. Vamos combinar, né, Jaque? A gente faz de tudo para economizar energia. Tem aquelas historinhas que o Steve Jobs procurava a pessoa mais preguiçosa do escritório para resolver um problema, porque ela ia achar o jeito mais fácil, que economizava coisa e tal. O ser humano é para isso, ele quer economizar energia a todo custo, né? Para que a gente guarda, o corpo guarda gordura? Porque se tiver no vamos ver, ele não tem que ficar procurando alimento toda hora. Então, é sobrevivência, né? Exatamente, gente. E o cérebro, ele quer justamente economizar energia porque ele quer sossego. Ele não quer... Por isso que sair da zona de conforto é justamente... o próprio nome já diz, né? E é difícil, é cansativo, literalmente. Porque o cérebro, ele só quer... Para que isso? Ele quer sobreviver, só isso. Ele não quer progredir, ele não quer ser nada, né? Ele só quer descanso, ele só quer sobreviver o máximo que ele puder. Não quer fazer isso.
Manda energia, né? Então vamos lá, Ana, pode continuar. E aí, o que acontece? Para economizar energia, ele quer criar um molde e sempre ir naquele molde. Ele não tem que ficar pensando e criando estratégia, abrindo um mapa de possibilidades. Ele quer arranjar um jeito de resolver o problema e ir daquele jeito. Então, o cérebro é preguiçoso por isso, ele quer fazer daquela forma, né? E aí que eu trago a questão da neuroplasticidade, já estudei um pouco sobre isso, né? Fala o que é a neuroplasticidade, porque às vezes tem gente que... Então, o Alan, né, vocês conhecem o Alan, ele já fez muitas lives aqui. Ele usa um exemplo que é maravilhoso, super didático, que eu postei no meu Instagram dessa forma, inclusive. Pensa num terreno baldio, e aí nesse terreno baldio começa a cair uma chuva. Do nada, tá caindo a chuva, e aí a água, ela começa a se acumular e ela vai formando um caminhozinho. E aí a tendência daquela água é sempre cair e passar por aquele caminho que ficou mais fundo, porque, né, o mais fundo atrai mais água e ele vai indo por um caminho específico. Aí chega uma hora que vai ficando mais fundo, e não tem jeito daquela água não passar por aí. E a água vai cair, vai direto por ali. Porque, né, o terreno tá muito assim. No meu Instagram, eu cheguei a postar assim, que o exemplo máximo seria o Grand Canyon, que é tipo um buracão, assim, sabe? Não tem nenhuma possibilidade da água não cair naquele canto, né? Naquele buraco. Isso que é a neuroplasticidade. Por quê? Quando a gente aprende, o cérebro muda fisicamente. Então, ele vai criando como se fossem esses sulcos, que é uma forma mais rápida de você lidar com alguma coisa, de você, né, já fazer um comportamento mais rápido daquela forma. E aí, assim, ele economiza energia. Porque ele não tem que pensar, a gota caiu e ela pode fazer vários caminhos. Não, já foi caindo, já foi indo pelo caminho de sempre, né? E é assim que ele economiza uma energia. E isso chama neuroplasticidade. A gente coloca só esse nome complicado para vocês entenderem. Mais ou menos a propriedade, né, que a gente está querendo falar aqui do cérebro. Uhum. Quer falar alguma coisa? Não, legal. Eu estava vendo as respostas e serve para tudo isso, né? O cérebro, ele tem essa facilidade. A Marina deu uma resposta legal. A Marina é psicóloga também. Hábito serve para treinar o cérebro para realizar uma atividade com menos esforço. O cérebro é preguiçoso e quer criar um molde. É bem isso, sim. Então, pensando nisso, né, como que a gente pode, então, criar ou modificar um hábito antigo? Pensando nesse exemplo que a Ana deu, da água entrando por aquele mesmo caminho, e aí entra no automático, né? Caiu a chuva, a água já existe um caminho que é ali, que está ali marcado, certo? Então a gente a tendência é que no automático o hábito ele não passa pela consciência. Uma vez, eu vou dar um exemplo meu que aconteceu. Eu mudei, lembra quando eu mudei, Ana? Aí eu estava saindo do Odilon, do hospital que eu trabalhava, só que eu estava preocupada com outras coisas. Aí o que eu fiz? Né? A gente liga o nosso corpo no piloto automático e deixa aí. E aí quando eu fui ver, eu estava onde? No meio do caminho da casa antiga. Sem perceber. Teve um dia que eu tava indo pra casa da Renata. Falei, tô indo pro trabalho. Era pra eu ir pra casa da Renata. No meio do caminho eu tava indo pra cognitiva, sabe? Pra clínica. Ai, meu Deus. Então acontece muito, gente. Ligando o piloto automático, o cérebro ele vai agir, né? Pensando no hábito que já havia instaurado antes. Então, quando a gente vai criar um novo hábito, é necessário fazer algumas mudanças. O problema é que muitas vezes mantemos hábitos exóticos. Hábitos tóxicos, Jaque. Você falou exótico. Aqui, outra coisa, Jaque, é que a gente pode pensar que essa chuva que cai, essa água que cai, são os estímulos do dia a dia. Então, o estímulo vai cair no seu cérebro e ele vai projetar um caminho para você lidar daquela forma, né? Então, eu acho muito interessante pensar nas gotas da chuva como esses
Uhum. estímulos, tudo que aparece para você, uma situação, uma pessoa, uma conversa, realmente é o que vai trazer esse gatilho que você trouxe, né, no início. Exatamente, são os gatilhos. E a gente precisa, para poder identificar e para poder criar ou instaurar um novo hábito, a gente precisa estar muito atento entre o gatilho e a recompensa, certo? Essas coisas a gente vai precisar, de uma certa forma, manter, e aí o que a gente vai mudar? A rotina. Então, o gatilho eu posso, por exemplo, ao invés de. O gatilho sempre vai existir, como aquele exemplo que eu dei no início, de cansaço. O que é que eu posso fazer então para poder mudar? Se a minha rotina era sentar no sofá e aí eu procrastinar, eu posso mudar a minha rotina, por exemplo, já entrar direto e tomar um banho para poder eu também ter essa sensação legal. E aí, depois de tomar banho e me sentir bem, eu já sento para poder estudar. É uma nova Sim, já. rotina. Muito, Oi? muito legal. Porque se a gente pensa, né, nessa história, né, de novo, do sulco, né, do terreno, se a gente está indo para um caminho bom, maravilhoso. Agora, se estiver indo para um caminho ruim, não tem jeito, né? A gente tem que dar um jeito de mudar. Então é bom que com o tempo, com esses pequenos hábitos que você falou, nesse caminho a gente consegue ir criando um buraquinho aqui que a água pode começar a conseguir ir. A água começa a ir por aquele caminho. E aí, com o tempo, criando esse novo hábito, a gente meio que pavimenta o que era muito fundo do ruim e vai começando a criar um novo caminho, uma nova possibilidade. Aquele caminho ruim ainda pode estar ali, ele ainda pode ser ativado, mas Uhum. temos uma nova possibilidade que, às vezes, para nós, né, quando a gente cria mais valor, a gente pode acessá-la de uma forma mais fácil. Então, Ah, continue. Flaviana, e como evitar esse piloto automático? Pois é, a primeira forma é nos primeiros momentos, a gente precisa ter a consciência daquela mudança que você quer fazer, ou criar ou mudar um novo hábito. Então, eu preciso me conscientizar e não me deixar levar pelo piloto automático. É fácil? Não, às vezes eu posso me deparar. Quando eu for ver, já estou meia hora sentado no sofá e eu lembro, eu tinha que ter tomado banho na hora que eu cheguei. É, Então, e aí a gente vai, mas o importante é que a gente não se deixe levar por isso. Tem dia que você esquece? Tem, mas aí você, né, de novo, você vai se conscientizando nesses primeiros momentos até instaurar. Então, eu isso. entro, diga. Pode terminar que eu também quero falar para o Fabiano. Ah, tá. Então eu começo pelo desejo de mudança de hábito ou pelo desejo da instauração do hábito, e aí eu vou criar, e aí é que a gente pode utilizar dessas coisas. Eu identifico qual que é o gatilho, qual que é a deixa e qual que é a recompensa que eu estou tendo naquele hábito antigo, por exemplo. E aí eu vou fazer essas modificações. Através do meu gatilho, daquilo que me traz aquele gatilho, eu posso também evitar que esse gatilho aconteça. Por exemplo, se toda vez que eu passo na rua X, eu passo naquela doceria que eu adoro e compro doce e eu quero evitar comer doce, então eu posso me conscientizar e criar alguns mecanismos para que eu não compre esse doce na doceria, eu evite esse hábito. Eu posso modificar com algumas por exemplo, Estratégia. ao invés de eu comer um doce enorme, eu começo a comprar menos doce. Então, assim, eu não posso evitar de cara o gatilho. Por exemplo, parar de comprar doce. Isso vai me deixar louca, né? É, é, é interessante você indo progressivamente, né? Não fazer uma coisa muito brusca, porque aí pode, né, criar uma aversão e aí ser um processo contrário. Às vezes é melhor ir Exatamente. aos poucos. Enquanto Não isso, tem pode. situação que não tem como ser aos poucos, né? É bom você avaliar caso a caso. Por exemplo, a pessoa que está com um hábito muito problemático para ela, sei lá, fumando droga, usando drogas. Pode ser mais interessante, né? Tem um momento do vício em drogas que não tem como lidar com aquilo sem separando, né? Não é, já que tem uma história assim de progressão da droga, tipo nível de vício? Da fase, né? Quando está Eu em lembro que vício a gente já mesmo, conversou sobre isso na aí clínica. mas ainda assim, precisa ir.
não, tirando esses casos extremos, a gente pode progressivamente... O que é a grande questão nesse sentido? Eu não posso criar um hábito em que eu não tenho uma recompensa no final. Eu preciso ter uma recompensa e que seja igual ou muito parecida com a que eu tinha do hábito antigo. Se você está querendo, por exemplo, colocar na sua rotina a atividade física e acha difícil, você não faz nenhuma atividade física, então você vai criar um novo hábito, certo? Só que, se você começa a fazer atividade física e acha isso muito ruim, acha isso chato, cansativo, e aí você não tem nenhuma recompensa depois, vai ser mais difícil. Você vai fazer um esforço grande no início, só que você, como, por exemplo, minha meta é emagrecer. Então, assim, emagrecer é um pouco a longo prazo. Então, você precisa criar uma recompensa para o final da sua atividade física que faça sentido você ganhar aquela recompensa e o seu cérebro vai associando. Você filho, por exemplo, deixar o tênis e a roupa de correr. Agora, na quarentena, não estão podendo correr, né? Você pode ter o seu tênis, colocar uma roupa muito legal. Compre uma roupa bacana de malhar mesmo, aquela que você tem guardada lá no seu guarda-roupa, já deixa na cama. Crie um horário, por exemplo. E aí você acorda, você já veste a roupa e faz a atividade. E você cria uma recompensa no final, que pode ser uma coisa que você gosta, que vai fazer. Com o tempo, o seu cérebro ele vai associando. E aí o hábito de fazer atividade física, também com os benefícios que ele próprio dá, que é liberação de endorfina, de outros hormônios aí que o cérebro ativa após a atividade física, e associado à recompensa vai criando um novo loop, né, que é assertivo. Jaque, achei perfeito, porque esses hormônios do prazer, eles ajudam na neuroplasticidade. Eles desencadeiam toda uma coisa ali, né, nesse caminho do prazer do cérebro, que tem super a ver, né? Então, achei perfeito essa fala. E outra coisa que eu falaria às vezes, fazer esse mecanismo do gatilho, rotina e recompensa, para o comportamento que você não quer ter, né, para o hábito que você não quer ter, e fazer um para o que você gostaria de ter, e comparar os benefícios e malefícios de cada uma, que pode te ajudar a criar uma vontade, um sentido maior para aquela mudança, e pode te ajudar nessa criação desse caminho novo, né? Exatamente. É legal que quando você vai verificando os benefícios que você está tendo, isso te impulsiona a continuar. E é interessante por esse motivo, porque aí você vai obtendo já os benefícios, por exemplo, na atividade física, você passou uma semana, você já viu diferença, por exemplo, na balança, e você pode também criar essa rotina, criar esse costume de se pesar para poder também ser uma forma de recompensa. Quando você, ao mesmo tempo, está fazendo ali o controle de peso, onde você vai modificar ali na alimentação, ou mesmo nas mudanças da atividade física que você está fazendo, enfim. Isso é perfeito, Jaque. É maravilhoso, porque tem, por exemplo, a gente vê casos de esse pessoal muito bem sucedido na vida, que acorda às 5 horas da manhã e já faz exercício e coisa e tal. Essa rotina já está estabelecida neles, por quê? Porque eles viram que aquilo ali funcionou para eles e gerou um resultado. E a roda gira sozinha, né? Sim. Então é maravilhoso quando isso começa a acontecer. Gente, assim, as empresas, as indústrias, elas têm, elas sabem muito bem disso e instauram hábitos na gente, né? Sem que a gente mesmo perceba. Quem aqui, eu vou revelar um pouco a minha idade aqui, mas quem lembra da Copa de 94? Gente, eu vou contar uma coisa assim, que é muito... quem lembra que da Copa de 94, daquela propaganda de Guaraná? Quem tá aqui, vamos ver aqui. Eu tava nascendo, não lembro. Absolutamente.
Eu quero saber sua idade. Ai, Padre Edmar, que gracinha. Um beijo, obrigada pela presença. Eu tenho 36, gente. Não tem vergonha de falar, não. 94. Olha só o que aconteceu na Copa de 94. Vou explicar para vocês. Ah, tinha uma propaganda do refrigerante. Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui, né? Mas já era, eu vou falar agora. Uma propaganda de refrigerante instaurou um hábito nas pessoas naquele momento, naquele tempo de Copa. O que eles fizeram? Uma propaganda onde associava a deixa, a rotina e a recompensa. O que acontecia? As pessoas, principalmente, eu morava em São Paulo na época, então, as pessoas tinham muito costume, hoje em dia nem tanto, mas de comer pipoca para ver jogo, para ver né, a Copa ali. Então, toda vez que as pessoas viam a Copa, elas faziam panelas de pipoca e ficava ali a família inteira para ver jogo. Pipoca e Guaraná, isso mesmo. E aí, o que acontece? Essa empresa, sabendo disso, fez uma propaganda onde associava o pular da pipoca com a vibração ali dos gols, das comemorações, ou seja, quero ver pipoca pular, pular, sou louca por pipoca e Guaraná. E aí eles instauraram isso, e aí o que aconteceu? Uma febre, era Guaraná assim, todo mundo saindo para comprar Guaraná, porque era o Guaraná com pipoca agora, que era a coisa legal. Então, o que é isso? É uma instauração de hábito, ou seja, aquela sensação de recompensa, de nossa, né, de alegria e de felicidade dos gols e das vitórias, a pipoca E o pulando e o gatilho Guaraná. era a Copa, né? O gatilho era aquele momento, todo mundo fazendo Sim, isso e tal. sim, e funcionou muito, a empresa faturou muito. Eu lembro que eu ia com meu pai para poder comprar isso. Gente, era uma loucura, né? E assim, tinha aqueles estoques, já ficava aquela pilha assim na frente das mercearias na época, enfim. E aí tinha uma musiquinha, e essa musiquinha, nossa, eu lembro dela até hoje, de Caiu tanto na boca do povo. coisa ficou. E ainda associou a música, piorou, né? Ou melhorou para a empresa, enfim. Mas é isso. E aí, gente, vocês podem começar a reparar o quanto que as empresas, as indústrias instauram hábitos na gente sem que a gente nem perceba. Ficou, Padre Edmar, ficou assim. E aí, olha O só. pessoal zoa muito, né, que o celular ouve a gente. E se eu falar aqui que eu tô querendo comprar um tênis, meu celular vai ouvir e vai começar a aparecer tênis para mim. Inclusive, isso é verdade, né? Por exemplo, se eles veem que eu compro tênis uma vez ao ano em março, aí toda vez em março eles vão começar a mandar desde antes, porque eles sabem que eu tenho esse hábito. Enfim, é muito interessante isso das empresas mesmo já, de fato. Hoje em dia está muito na net. Você entra em uma. E isso, os algoritmos, Algoritmos. as, as, os micos aqui. Os algoritmos, eles fazem isso, as empresas pagam, e aí pronto, você entra em um site procurando alguma coisa por acaso, de repente, você não acha que aquilo que você quer, se você entrar 2, 3 vezes em sites parecidos, na hora que você de repente você desliga o seu computador, no outro dia você abre, aparece do nada uma propaganda lá assim em uma caixinha assim daquilo que você estava procurando, sabe? Então é isso que acontece hoje. Hoje em dia é a internet. De fato. E qualquer coisa que você pesquisa também aparece lá logo depois. Isso é muito Sim, fácil. sim. Eu compro, todo mês minha avó toma umas 5, 6 latas de um suplemento, chama, enfim, não vou falar o nome. E aí todo mês aparece pra mim a drogaria anunciando, aparece SMS, inclusive. Então eles percebem que você tem esse hábito e exploram, né? É um hábito de compra mesmo. Que mais, Jaque? Sobre o hábito. Como é que os hábitos podem ser afetados por caminhos Alterado. construídos? Então, Jaque, como que a gente cria novos caminhos? Primeiro,
quando você percebe que você está nesse funcionamento automático, autoconhecimento é tudo, né? Você faz essa regrinha do gatilho, tal, comportamento, recompensa, e aí você percebe que você está numa coisa automática. Se você, primeiro, começa a fazer o custo-benefício, percebe que isso está ruim, e você começa a ir por um novo caminho, aos poucos, não precisa ser uma coisa brusca, né? Igual já que a gente comentou, existem extremos, que é o caso de vício e tudo mais, mas se a gente começa a ir aos poucos por um novo caminho, uma nova rota, é uma forma da gente mudar os hábitos, né? Então, aos pouquinhos mesmo. Então, tenho lá o terreno muito fundo, e aí eu comecei a criar uma nova rota para a água aqui. Antes aqui eu ia direto para o sofá, agora aqui eu vou estudar por meia hora. Ou então primeiro eu vou para o banho, depois eu estudo durante o resto da noite. Eu acho que isso aqui já é muito, muito duro de início, às vezes já. Às vezes vai para o banho e estuda 20 minutos, depois vai para o sofá. E aí vai aumentando isso, né? E aí o caminho vai se tornando mais fundo. E aí, o que a gente pode falar? Que a neuroplasticidade pode ser boa ou ruim. Ela é ruim nesse caso aqui, da gente ir direto para o sofá e ser isso mais fácil. Então, isso daqui vai exigir um esforço, esse caminho novo, né? Mas quando a gente começa a conseguir construir tranquilamente, né, de leve esse caminho novo, essa neuroplasticidade também vai acontecendo. E isso aqui vai se tornando um pouco mais fácil com o tempo, né? Então, a neuroplasticidade pode ser utilizada a nosso favor também. Ela não é uma vilã. Ótimo. Então, quando a gente vai substituir uma velha rotina por uma nova rotina, a gente pode focar em hábitos angulares, que é um pouco do que a Ana falou. O que é hábitos angulares ou hábitos mestres? É a mesma coisa. São hábitos que a gente vai ter pequenas recompensas e que vai ter benefícios múltiplos nessa mudança. Então, eu tenho... É importante você não tirar essa recompensa de início, porque já mudar esse caminho vai ser um esforço, né? Se você tirar essa recompensa do início, que é o que auxilia, né, a neuroplasticidade, igual a gente conversou, os hormônios do prazer ajudam. Se você tirar essa recompensa, vai se tornar muito mais difícil, né? Exatamente. E aí é importante que você, com esses hábitos angulares, ele vai te dar várias pequenas recompensas que vão te estimular e vão te levar a esse ciclo de uma forma funcional, que é o que você quer. Então, na hora que você está diante do gatilho e você muda a sua rotina com uma rotina que vai te trazer tanto a recompensa a longo prazo que você deseja, mas associado a isso, recompensas de curto prazo, traz uma instauração mais forte, você consegue ter esse hábito, instaurar esse hábito de uma forma mais rápida, porque além de você, a longo prazo, conquistar aquilo que você quer, no momento em que você terminar a sua rotina, você já vai ter benefícios, e você já vai ver isso. Isso foi uma das coisas que eu fiz na minha vida que foi muito bom, que foi quando eu comecei a lutar jiu-jitsu. Então, eu queria fazer atividade física, porém, quando eu começava a fazer musculação, e eu sempre ia por esse caminho, eu me desmotivava porque eu não via os resultados no início. E aí eu malhava sozinha, aquela coisa, e depois eu pagava um mês de academia, ia 5 dias, e aí começava empolgada, depois parava. Mas por quê? No momento em que eu fui fazendo, que eu chegava em casa e que eu ia malhar, e aí depois eu chegava em casa e sabe quando você não vê muito resultado? Apesar de ter, sim, alguns poucos benefícios o dia que eu ia, só que não era o suficiente para que isso me instaurasse um hábito, para que isso fosse criado um hábito. E aí tinha dia que eu não animava e acabava não indo. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a fazer atividade física eu pensei, eu vou criar uma recompensa para que eu consiga criar essa rotina e esse hábito de fazer atividade física. Então, o que eu fiz? Ao invés de entrar numa academia para malhar sozinha, fazer isso
e repetir isso, eu falei, não, eu vou entrar em uma atividade que tenha grupos, pessoas que me ajudem, e aí que eu possa ficar conversando um pouco no final, sabe? E aí foi muito legal isso que aconteceu, porque eu tinha o desejo, que para mim era uma deixa, de fazer atividade física, de ter um condicionamento físico melhor, enfim, eu queria benefícios. E aí, quando eu associei isso ao jiu-jitsu, no final, realmente, eu tinha interação com as pessoas, eu tinha várias pequenas recompensas que me faziam voltar no outro dia, assim, animada para poder continuar. E aí, com isso, eu fui obtendo os meus resultados que eu tanto queria. Porém, no início, foi necessário esses hábitos angulares, que eu conheci mais pessoas, eu ficava conversando um pouco com elas, conheci, né, conheci mais pessoas, conheci o ambiente, era agradável, né, agradável. Exato, porque você é uma pessoa mais sociável, que gosta disso, isso te gera um prazer. Então, para você, isso fez sentido. Para outra pessoa, às vezes, ficar sozinho é muito mais gostoso. Então, ela preferiria muito mais a academia sozinha, ok? Isso não é um problema. É interessante você se conhecer justamente para achar um hábito que faça mais sentido para você chegar onde você quer. Exatamente. Verifique qual que é a recompensa que você quer, que você gostaria de obter, e crie jeitos, porque às vezes a questão é você ficar sozinho, como a Ana disse, e aí você pode criar uma recompensa depois do final da atividade física, comer uma pequena barrinha de chocolate, por exemplo, né? Vai depender aí, pequenininha, tá? Pequena. Então é isso, gente. Bom, Ana, gente, ficou claro como é que cria e como é que a gente muda um hábito? Dá um joinha se você entendeu. Gente, se vocês gostaram, eu vou ser ousada aqui. Eu vou pedir, Jaque, eu vou pedir para o pessoal tirar um print, postar, marcar a gente, falar o que vocês aprenderam de mais legal. Então dá um sorriso para eles tirarem o print. Gente, você sabe dar print na tela? Eu vou tentar aqui também, ó. Peraí. Dá um print. Vamos tirar um print. Ixi, sei, ó. Tirei o meu. Peraí, agora é o meu. Aí. Tá bom. Aqui, depois eu posto lá. Olha, o pessoal tá no joinha. Legal, gente. Perguntas, essa é a hora. Já tá quase encerrando. Eu fiquei muito satisfeita com essa live já, sério. Eu também, gostei demais. Ai. Isso, meninas. Ah, legal. Posta e marca a gente, tá? Mônica, maravilhosa. Qual que é o seu Instagram, Ana? O meu é Ana com 2 N's Werneck, igual da Tata Werneck. Ana Werneck. O meu é jaqueline.psi. Aí vocês marcam a gente lá e marcam a cognitiva e colocam lá nos comentários, tá bom? O que vocês aprenderam, se foi legal. Obrigada, Ana. Acho que é isso, Jaque. Gente, vocês são muito fofos. Por hoje é só. Obrigada a todo mundo, tá? Sugestão de temas também, se vocês quiserem mandar aí no direct da Cognitiva, tá bom? Vai ser legal, porque hoje a gente teve uma participação legal de vocês, e é isso, assim. Quanto mais a gente tiver falando sobre os temas que são de interesse de vocês, melhor. Que a gente como psicólogo tem vários temas a se trabalhar, mas quando tem essa interação, assim, é bem bacana para a gente poder estar mais ligado naquilo que vocês têm interesse. Resumindo, a gente quer ajudar vocês. A gente pode falar que nem pobre na chuva até ano que vem sobre qualquer tema, mas a gente quer falar sobre o que vocês querem ouvir. Então mandem um direct falando o que vocês querem ouvir. Adorei a forma leve da fala de vocês. Obrigada. Ai, que fofa.
Linda. Gente, perguntas. Dou-lhe umas, dou-lhe duas, dou-lhe três, né? É isso. Falei certo. Vai ficar gravado, vou salvar no IGTV. Tá bom, gente? Então, Jaque, fica com Deus. Até mais, gente. Deus também. Até mais, gente. Obrigada pela participação de todos. Nos vemos na próxima, hein? Já que tem várias próximas, eu também. Não, mas as próximas de todo mundo. Tem um calendário aí da Cognitiva, lives. Dá uma olhada lá nos temas, chama a gente para participar, porque são dicas legais, são temas que podem agregar muito, tá bom? Tá bom, gente. Com Deus. Beijo. Tchau, tchau.